Boa tarde a todos. Meu nome é Juvenal Antunes de Oliveira, sou médico oncologista aqui do Oncocamp e gostaria de dar as boas-vindas a todos. Esse é o segundo ano que nós fazemos um evento online de Outubro Rosa. Outubro Rosa já é uma tradição entre nós aqui do Oncocamp. Anualmente nós fazemos esse evento e é dedicado ao tema, então, câncer da mama. Para termos uma ideia da dimensão do câncer da mama, no ano de 2020, cerca de 2.300.000 mulheres no mundo todo descobriram que tinham câncer da mama. Aqui no Brasil, em 2020, segundo dados do INCA, nós tivemos ao redor de 66.000 casos novos de câncer de mama e que receberam aí todos os tratamentos necessários, e isso também dá uma dimensão aqui no nosso país por ser a primeira causa de incidência do câncer da mama e também, a partir de 2, 3 anos atrás, o primeiro número em mortalidade, ao redor de 18.000 mulheres morreram em 2020 de câncer da mama. Outubro Rosa é um evento que foi iniciado na década de 90 para lembrar, então, da população sobre a importância do controle de câncer de mama, métodos de prevenção. Foi iniciado por um grupo norte-americano, Susan Komen for the Cure, e em todo o mundo, então, é celebrado no mês de outubro. A nossa intenção em trazer para vocês hoje 3 palestrantes, o Dr. Otávio Martucci, que é o oncologista clínico aqui da Oncocamp, vai falar um pouco sobre diagnóstico, sobre as opções terapêuticas que nós temos hoje, e felizmente são muitas, sobre prevenção também. Depois, como é muito importante a equipe multiprofissional na atuação do atendimento do câncer da mama, nós convidamos uma colega fisioterapeuta que trabalha aqui na Oncocamp, a Lívia Zalaf, e que vai falar um pouco sobre fisioterapia e oncologia como um todo, e principalmente em câncer da mama. E também uma das dentistas que integra nossa equipe, a Daiane Meneguso, que vai falar também sobre laser terapia, de uma forma geral, e também hoje bastante utilizado para controle de dor, para controle de lesões de mucosa que podem ocorrer devido ao tratamento que os pacientes recebem. Então, a ideia nossa é que todos peguem essas mensagens, poderão interagir caso tenha necessidade, fazer perguntas no final. Então, eu já vou chamar os meus colegas, vou voltar a minha máscara rosa, como todos nós aqui. Então, o Dr. Otávio Martucci está chegando para falar conosco. Bem-vindo aqui, Otávio. Olá. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela presença. Vamos dar a importância que precisamos dar a um evento como esse para falar, obviamente, provavelmente a mais temida doença do sexo feminino, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui. Deem alguns instantes, por favor. Acho que tem que ter a habilitação para... Obviamente, nessas horas, sempre dá alguma... Aqui, agora apareceu. Share, né? Ok. Então, só mais um minuto, por favor. Aqui. Sem som lá na sala de química.
Ok, pessoal, espero que todos estejam me vendo e me ouvindo. Nós vamos conversar, então, sobre o Outubro Rosa e conhecer um pouco, obviamente, da doença que, como eu disse, amedronta muitas mulheres pelo Brasil e pelo mundo, tá bom? Bom, eu vou rapidamente, deixa eu só deslocar um pouquinho a imagem aqui para não atrapalhar. Eu quero que vocês saibam o seguinte, o movimento Outubro Rosa, na realidade, ele é internacional e é um movimento de conscientização para o controle do câncer de mama. Ele foi iniciado na década de 90 nos Estados Unidos, especificamente depois de uma corrida chamada de Corrida contra o Câncer. Só um minutinho. Pergunta se o áudio eles estão conseguindo ouvir, está tendo chat. Ah, tá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó, a pedido da produção. Isso. O áudio tá ok? Eu consigo... Pergunta se eles estão te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Obrigado. Ok, obrigado a vocês. Então, tá bom. Então, foi um movimento que começou como uma corrida para a cura. Cura do quê? Cura do câncer de mama, na tentativa, obviamente, de buscar levar a informação de que o diagnóstico precoce para essa doença reduziria a mortalidade, no caso, nos Estados Unidos, que era uma doença absolutamente em crescimento. Bom, sobre o câncer de mama, acho que todos aqui sabem que não existe uma causa propriamente única para o câncer de mama. Mas nós conhecemos alguns fatores de riscos já bem conhecidos. Entre eles, o próprio envelhecimento. Então, quanto maior a idade, maior o risco do câncer de mama aparecer. A menstruação precoce, antes dos 12 anos. A menopausa tardia, acima dos 55 anos. Uma história familiar para câncer de mama. O consumo abusivo do álcool, o sobrepeso, a obesidade e o sedentarismo são fatores de risco muito bem conhecidos para o câncer de mama. E existe também a exposição à radiação ionizante, especialmente em pacientes em pessoas que se expõem a algum tipo de irradiação, por exemplo, de raio-x durante a vida. No Brasil, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum que acomete as brasileiras. Ele representa, na verdade, 21% de todos os cânceres no sexo feminino. Se nós excluirmos o principal tipo de câncer, de uma forma geral no mundo, que são os tumores de pele não melanoma, ele representa, no Brasil, quase 30% dos diagnósticos na mulher. Esse gráfico clássico do Instituto Nacional de Câncer mostra, na realidade, deixa eu afastar um pouco aqui, gente, mostra, na realidade, uma forma fácil da gente enxergar a magnitude desta doença. Vejam que o câncer de mama representa quase 30% de todos os tumores que são diagnosticados, tumores malignos são diagnosticados no Brasil, tá? Para esse triênio de 2020 a 2022. Isso representa, na realidade, quase 62 casos diagnosticados para cada 100 mil brasileiras. E é a principal causa de morte por câncer entre as brasileiras. Representa aproximadamente 15 óbitos por ano para cada 100 mil mulheres no Brasil. Bom, como diagnosticar? O diagnóstico de um tumor, propriamente dito, vem por causa de uma palpação feita no nódulo mamário ou na região axilar. É importante que se fale isso. Pode existir um enrijecimento da pele da mama, né? Essa pele pode ficar alterada, tipo uma casca de laranja. Pode existir uma retração mamilar ou até uma descarga mamilar, que é um escorrimento de secreções através de um dos mamilos. O autoexame da mama, ele tem, de fato, a sua importância. Mas, atenção, exames
de rotina nas mamas devem ser feitos também por profissionais habilitados da área da saúde. As mulheres, elas conseguem se, entre aspas, autodiagnosticar com nódulos acima de 2 centímetros. E profissionais experientes aumentam a acurácia para lesões menores do que 1,5 centímetros. E acreditem, essa diferença pode significar bastante coisa no processo, inclusive, de cura, tá? Então, o recado é o seguinte: a importância do autoconhecimento é consagrada, ok? Então, a mulher tem que conhecer a própria mama. Qualquer alteração, ela deve procurar ajuda. E não se afastar das consultas rotineiras com o ginecologista. Bom, diagnóstico precoce mesmo, ela vai aparecer somente com a mamografia, ok? A mamografia tem acurácia para detectar alterações que a gente chama de pré-malignas, entre elas o carcinoma in situ, que ele ainda não se tornou invasor ou invasivo. Aparecem lesões, inclusive infracentimétricas, podem aparecer lesões menores do que 5 milímetros, por exemplo, e é um exame de escolha mundialmente consagrado para o rastreamento do câncer de mama. E eu quero que vocês saibam verdadeiramente que a mamografia salva vidas. A mamografia é um procedimento relativamente simples, do ponto de vista técnico, em que, por método radiológico e expressão da mama, ela é avaliada e existe, obviamente, um laudo que qualifica o risco de alguma lesão a ser biopsiada, tá? A gente acredita que não deva ser um exame fácil de ser feito, mas, com toda sinceridade, ele traz importância porque salva vidas verdadeiramente. A mamografia, ela é recomendada atualmente no SUS como uma política pública para todas as mulheres a partir dos 50 anos. Mas existe uma recomendação, né, das sociedades brasileiras de oncologia, de mastologia, de ginecologia, que, se possível, devemos orientar que as mulheres iniciem os seus rastreamentos aos 40 anos. Provavelmente para que tenhamos uma imagem dessa mama numa fase importante para futuras comparações, inclusive, tá? E a gente tem evidências, como eu já disse, do ponto de vista científico, de que o rastreamento com mamografia reduziu a mortalidade por câncer de mama, porque diagnosticou lesões precoces e as pacientes foram submetidas a tratamentos curativos. Uma coisa é o diagnóstico precoce, outra coisa é a prevenção, né? Como se previne o câncer de mama? É possível? Sim. Através de prática de atividade física regular, a recomendação tem sido pelo menos 300 minutos por semana, uma alimentação saudável, aquela alimentação que a gente fala rotineiramente, balanceada, diversificada, a manutenção do peso corporal é também necessário para que a gente consiga prevenir o aparecimento de lesões mamárias e evitar o excesso de bebidas alcoólicas. E se a gente se depara com o diagnóstico de câncer, quais são os passos seguintes? Na eventualidade de um diagnóstico, nós, médicos, precisaremos, obviamente, submeter aquela paciente ao que nós chamamos de exames de estadiamento, que são feitos, na realidade, dependendo do caso, do corpo inteiro, fracionadamente, né, com tomografias, por exemplo, cintilografia óssea, para sabermos, obviamente, a extensão dessa doença. E isso vai ajudar na decisão da melhor conduta para aquele caso. E essa decisão, ela tem que ser multidisciplinar. Então, há uma importância, obviamente, para o diagnóstico do patologista, do oncologista, do mastologista e do radiologista, que nos ajuda no estadiamento, tá? Isso eu digo porque tem tumores mamários que, dependendo da característica anatomopatológica,
nós favorecemos primeiro a cirurgia e depois o tratamento complementar. Porém, existem tumores que a gente acaba indicando primeiro um tratamento quimioterápico e depois o procedimento cirúrgico. Como eu disse, a quimio pode ser necessária antes da cirurgia, em alguns casos em que a decisão anatomopatológica nos leve a esta conduta, tá bom? Bom, a radioterapia é uma estratégia utilizada como regra no pós-operatório. Se a cirurgia foi conservadora, né, se essa paciente foi submetida, por exemplo, a uma quadrantectomia, ou para tumores maiores, mesmo que essa paciente tenha sido submetida a uma mastectomia e o tumor, por exemplo, infiltra a pele ou tem mais do que 4 centímetros, acaba recebendo um tratamento complementar. A terapia-alvo, ela pode ser indicada. Existe um alvo consagrado no câncer de mama, que é uma oncoproteína de membrana chamada HER2. E em alguns casos de cânceres de mama com HER2 positivo, isso significa algo em torno de uns 30% dos casos de todos os tumores de mama, nós devemos indicar terapia-alvo associada, por exemplo, à quimioterapia, tá bom? A hormonioterapia, ela é reservada para tumores que expressam receptores hormonais, tanto de estrógeno quanto de progesterona, pode ser ou um ou outro, né? E as pessoas perguntam bastante sobre a imunoterapia para câncer de mama. No momento, isso está reservado para raros casos, né, de tumores avançados, um subtipo histológico também conhecido de triplo negativo, tá? Que são tumores que não expressam receptores de hormônios e também não expressam o HER2. E o tratamento paliativo? O tratamento paliativo para o câncer de mama, ele é desenhado, ele foi desenvolvido para casos metastáticos que são tratados por tempo indeterminado. Se tem um exemplo dentro da oncologia de tratamento no longo prazo, é o tratamento paliativo para o câncer de mama. É importantíssimo que se saiba que o cuidado paliativo não exclui o tratamento da doença em si, ok? Tratar a doença na tentativa de modificar a história natural dela é ajudar essa paciente a não ter sintomas de uma doença grave e prolongar a sua sobrevida. E há ganho, sim, de sobrevida com o tratamento paliativo no câncer de mama. Mesmo que essa doença não seja propriamente curada, essa paciente pode ser tratada através de químio ou de hormonioterapia por um longo período, fazendo com que a manutenção de sua qualidade de vida seja algo digno para ser continuada. E nós tivemos, obviamente, nas últimas décadas, um avanço nos tipos de quimioterapia, de hormonioterapia. Esse é um assunto bem atual na oncologia mamária. Estão chegando novos agentes para serem associados às hormonoterapias que nós já conhecemos, e a imunoterapia, que, por enquanto, ainda tem sido reservada a pacientes para tumores de mama triplo negativo com metástases. E eu gostaria de fazer uma pergunta se vocês sabiam que os homens também podem ter câncer de mama. Isso é verdadeiro. Para cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, diagnostica-se um câncer no homem, tá? Nessas condições, os fatores hereditários, eles são mais pronunciados. Existe a possibilidade de uma hereditariedade maior. E o diagnóstico de câncer de mama no homem surge geralmente depois dos 65 anos, numa idade um pouco mais tardia que a média do diagnóstico que a gente tem nas mulheres. Esse ano, o Instituto Nacional de Câncer deixou o título do Outubro Rosa como Eu Cuido da Minha Saúde Todos os Dias. E você? Lembrando que o mês é para a gente conscientizar de um problema, desestigmatizar uma doença, mas que o cuidado com a nossa saúde deve ser diário, tá bom? E a Oncocamp não fica atrás disso, pensando justamente na maneira de
promover a saúde, num modo peculiar de se preocupar com as vidas dos nossos pacientes, também estamos todos de rosa esse mês todo, tá bom? Agradeço a quem me ouviu até agora